Bom, nessa aula eu vou trazer mais algumas informações muito pertinentes para a gente reprogramar esse cérebro e conseguir distinguir o que realmente é importante para a gente, né? Fortalecer o nosso consciente, para descer a porrada no nosso inconsciente, vencer essa batalha e conseguir ter foco e as rédeas da nossa vida. Essa aula vai mudar mais ainda a sua concepção do que é bom e o que é ruim. Eu vou apresentar um gráfico, né, que eu trouxe de um canal do YouTube que eu gosto muito, do Andrew Kirby, que ele fala muito sobre dopamina. Inclusive é outro lugar que eu aprendi muito sobre isso, né, além dos livros. Então vamos lá. Lembra que eu falei na aula passada sobre gratificação instantânea e gratificação postergada, gratificação de longo prazo. Agora a gente vai colocar isso em um gráfico e eu vou adicionar, né, o fator hábito e o fator efeito dominó para você ver. Então, imagina um gráfico que nesse eixo horizontal a gente tem positivo, negativo, né? E você tem o fator tempo. As atividades de gratificação instantânea, né? Rapidamente ela sai do zero e tem um efeito positivo ali no nosso cérebro e depois ele volta para a estaca zero. Porque toda vez que você vai comer um hambúrguer ou você vai assistir pornografia, ou seja lá o que for, você vai ter um pico de emoção positiva e depois, quando acabar o hambúrguer, depois que você terminar ali sua atividade, sua vida vai voltar para o normal e você volta para a estaca zero. Já as atividades de gratificação a longo prazo, ela sai negativa, no começo não é tão agradável fazer, depois ela volta para a estaca zero. Mas se a gente adicionar um pouco mais o fator tempo, como eu já falei agora exemplificando em gráfico, né, as atividades de gratificação instantânea vão começar a ter um efeito negativo na sua vida. Então ela sai como positiva, depois ela vem para a estaca zero e cruza o gráfico negativamente e segue negativo. Já as de gratificação de longo prazo, ela parte negativa, no começo é desconfortável, mas depois aquela habilidade, aquele exercício, aquela meditação, né, aquilo ali vai voltar, vai passar da estaca zero e vai ter um efeito positivo na sua vida. Então as atividades de gratificação instantânea, elas saem como positivas e depois se tornam negativas. Já as atividades de gratificação postergada, elas saem negativas, isso na visão do nosso cérebro, né? É claro que elas são positivas, as outras são negativas, mas só um adendo, na visão do nosso cérebro, elas começam como negativas, mas depois, se você conseguir fazer a longo prazo, ela vai se tornar positiva. Porém, aqui a gente não está adicionando, né, o fator hábito na equação. Se a gente adicionar o fator hábito, esse gráfico não permanece assim. Porque toda vez que você faz alguma atividade de gratificação instantânea, né, você é propenso a fazer aquilo de novo, e de novo, e de novo. E se aquilo se tornar um hábito, se você adquirir o hábito de comer pra caramba, a longo prazo você vai ficar gordo. Se assistir pornografia, você vai ficar ansioso e antissocial, seja lá qual for. Então, na verdade, né, atualizando no nosso gráfico, uma atividade de gratificação instantânea, ela parte como positiva, depois ela vem, cruza para o lado negativo do gráfico e começa, né, a descer, porque aquilo vira um hábito, vira uma bola de neve e você tende a repetir aquela ação mais vezes. Já a de gratificação de longo prazo, também o oposto, só que positivo. Ela vai partir como negativa, depois ela vai para o eixo positivo e a longo prazo aquilo tende a te trazer mais e mais e mais benefícios, né? E você acaba tendo uma curva para cima. Mas não acaba por aí. Agora a gente vai adicionar o efeito dominó à nossa equação. Vamos continuar nosso exemplo. Você criou o hábito de comer comidas gordas ou doces, seu inconsciente é viciado em dopamina, ele entende que toda vez que você tiver vontade de comer alguma coisa e você ir lá e comer um doce ou você ir lá e comer uma gordura, ele vai receber aquela dopamina, então ele começa a fazer aquilo várias e várias e várias vezes e você começa a ficar gordo. Só que isso tem um efeito dominó na sua vida. Você ficar gordo, você vai reduzir a sua mobilidade, você vai reduzir a sua autoestima. Quando você está com a autoestima baixa, você fica mais irritadiço, você tende a brigar mais com as pessoas, né? E isso vai começar a reverberar negativamente em várias e várias e várias áreas da sua vida. E isso para qualquer atividade de gratificação instantânea. E as atividades de gratificação a longo prazo também têm o efeito dominó depois dos hábitos. Você, por exemplo, começa a praticar uma atividade física todo dia de manhã, né? Além do seu corpo ficar em forma, você vai ficar menos estressado
então você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, né? E você pode receber uma promoção, ou se você estiver empreendendo, você vai liderar melhor a sua equipe, você vai ser uma pessoa mais paciente, você vai ter mais energia, mais disposição, você vai dormir melhor, e quando você dorme melhor, você acorda melhor, e seu cérebro fica mais afiado. Então você vai começar a reverberar, né, um efeito dominó em várias áreas positivas da sua vida. Então, quando você engaja em uma atividade de gratificação postergada, que a princípio não parece tão atrativa para o seu cérebro, viciado em dopamina, né, no começo parece ser ruim, depois, né, vai compondo, e quando você coloca o efeito dos hábitos e o efeito dominó, você tem uma curva que não é linear, ela se torna exponencial, né, tanto para cima quanto para baixo. E aí agora você começa a enxergar quão prejudicial é para a sua vida determinados hábitos, que às vezes parecem, né, coisas de boinha, mas quando você começa, né, a enxergar por essa ótica, você começa a perceber o quão prejudicial isso é para a sua vida. E esses gráficos vão ser muito importantes para a nossa próxima aula, que eu vou ensinar para vocês alguns hacks aí para fortalecer a sua consciência, né, e você ter mais controle sobre o seu inconsciente. E esse gráfico, essa visão de longo prazo é muito importante. E a gente vai usar isso para hackear a liberação de dopamina no nosso cérebro, para a gente conseguir cortar a dopamina das coisas que parecem boas, mas são ruins, e aumentar a dopamina das coisas que parecem ruins, mas são boas. Na próxima aula eu vou passar para vocês alguns hacks, algumas coisas mais práticas de como mudar a sua visão, de como mudar o seu cérebro, né? E você vai perceber que o seu cérebro vai mudar para sempre. Einstein dizia que uma vez que o nosso cérebro é exposto a uma informação nova, ele jamais consegue, né? Uma vez que ele é expandido a uma informação nova, acho que é esse o termo que ele usa, ele jamais consegue voltar para o seu estado original. Então, todas as coisas que eu já falei aqui para vocês, seu cérebro nunca mais vai ser o mesmo. Você já vai começar a olhar para as coisas de forma diferente, já vai começar a perceber quando o seu inconsciente está querendo te fuder, e muitas vezes a gente tem essa percepção, mas ainda perde essa batalha, porque como eu falei, são 5 pessoas trocando porrada, indo pra guerra contra 95, cara. Sua consciência tem que virar os 300 espartanos. Então na próxima aula eu vou apresentar para vocês alguns hacks e algumas coisas mais práticas para vocês conseguirem mudar completamente o seu cérebro. Beijo vocês na próxima aula, tamo junto!